Olá, o meu nome é Ana Martinho, sou assistente de bordo e se querem aprender a fazer esta maquilhagem super colorida e divertida, já a pensar nas cores, no carnaval, na animação, continuem a assistir que eu explico-vos como é que eu fiz esta maquilhagem. Então, vou começar esta minha maquilhagem com o meu primer de rosto hidratante, depois de já ter colocado os meus cuidados de rosto. Vou colocar então um bocadinho do meu primer hidratante, assim com os dedos. Coloco aqui na zona T, primeiro, e depois espalho para o rosto todo. Este primer é super hidratante e vai diminuir a aparência dos poros, pequenas rídulas e dá-me ainda um extra de hidratação. Por isso é ótimo para quem tem a pele seca e ou madura, que é o meu caso. Depois do primer vou aplicar a minha base em stick. Ela é assim e é muito fácil de aplicar. Basta só ela fazer assim uns pequenos desenhos na cara. No pescoço também, assim, e espalhar com o meu pincel Kabuki. Este pincel macio, ideal para espalhar este tipo de base. Então começo por esta zona, e reparem como só com a base a minha olheira esbateu logo. Continuo pelo rosto. Ele é realmente muito confortável. Não esqueçam de espalhar bem aqui na linha do cabelo e aqui atrás da orelha. Reparem como as minhas olheiras ficaram realmente muito mais esbatidas só com a aplicação desta base. Ela é de cobertura média a alta e muito fácil de espalhar e dá este acabamento super natural. Agora vou usar o meu corretor de olheiras, aplico assim um bocadinho no dedo, aqueço aqui entre os dedos e aplico então em toda a zona da olheira. Mesma coisa deste lado. E com o meu pincel duplo corretor pó, vou esbater e espalhar ainda mais o corretor que eu estive a aplicar, para fazer com que ele penetre em todos os espacinhos e as minhas olheiras desapareçam por completo. Volto a pegar no meu Kabuki para misturar estes tons dois tons, assim. E reparem que as minhas olheiras desapareceram. Para selar e matificar tudo isto, vou usar o meu pó translúcido Touch Behold. E vou aplicar aqui com o meu pincel para pó. Basta uma pequena quantidade. E assim vou selar e matificar todos os produtos que eu estive a aplicar. E assim garanto um acabamento perfeito e a minha maquilhagem dura muito mais tempo. Vou também destacar um pouco as minhas sobrancelhas e para isso vou utilizar a minha paleta de sobrancelhas. Vou usar aqui esta cor mais clara e com a ajuda deste pincel, que de um lado tem escovinha e do outro o pincel, vai-me ajudar aqui a maquilhar as minhas sobrancelhas, a torná-las um bocadinho mais definidas, mais destacadas. Vou então primeiro, como viram, penteei e agora com um bocadinho de cor, desta cor mais clara, faço aqui um risquinho e depois puxo o pó para cima, assim. Aliás, até posso olhar para aqui para o espelho, porque esta paleta tem aqui um espelho que é ótimo e que ajuda também bastante na aplicação. E depois penteio e esbato o excesso do produto que eu estive a aplicar. É só assim um bocadinho para que ela fique um pouco mais destacada. Para mim já está bom assim. É assim.
Já está. Porque vou utilizar sombras em pó, não dispenso também a aplicação do primer. O primer é só preciso uma pequena quantidade também, assim, um grãozinho de arroz, assim, muita pouca quantidade. E esta quantidade vai-me, coloco aqui nas pálpebras e garante que a minha sombra, as sombras que eu vou aplicar permaneçam inalteradas durante todo o dia, ou seja, não vai formar aquela ruguinha de suor, não vão desaparecer as sombras, a maquilhagem dos olhos vai permanecer exatamente igual ao momento em que eu maquilhei os olhos. Vou então espalhar muito bem aqui o meu primer e deixá-lo secar. Só um bocadinho. Vou então começar a maquiagem dos olhos e vou começar com esta sombra no tom Alive e com o meu pincel de sombras. Preencho toda a pálpebra com esta sombra, assim. Assim, estão a ver? Uma coisa do outro olho. Vou utilizar agora este tom, que é Lively, este tom assim meio alaranjado, meio tijolo, muito bonito. E vou com o meu pincel do côncavo passar aqui exatamente na zona do côncavo, assim. Subindo aqui um bocadinho até ao osso da sobrancelha, assim, com movimentos para a frente e para trás. Só isto. Assim. Uma coisa do outro olho. E depois, com o meu pincel de esfumar, vou e misturo aqui estes dois tons que eu tive a aplicar. Assim. Vou usar agora este tom berinjela, que é o Fervent, muito bonito, com um pincel igual ao outro que eu estive a usar para aplicar a primeira sombra, e vou aplicar aqui no cantinho externo do olho, com movimentos em V, assim. Só aqui no cantinho externo. Uma coisa do outro lado. Muito bonito este tom. Assim, claro que volto com o meu pincel de esfumar, este pincel, e vou misturar aqui todos estes tons, mais uma vez, para que eles fiquem todos bem aplicados e misturados e de uma forma equilibrada, sem linhas muito definidas, para que faça este esfumadinho muito bonito. E finalmente, para iluminar o meu olhar, vou utilizar este tom, que é o tom Optimistic, um dos tons que eu adoro, e vou colocar aqui junto ao osso da sobrancelha, aqui do olho. Vejam como ilumina logo aqui esta zona. Do outro lado também. Sim. Agora, pegando naquele pincel que eu usei para aplicar estas sombras, mas deste lado, que tem uma esponjinha, venho aqui com a mesma cor e aplico aqui na zona lacrimal, ou seja, aqui neste cantinho do olho, só para me dar aqui este pontinho de luz. Eu adoro fazer isto, porque faz um efeito realmente muito bonito. Assim, estão a ver como os meus olhos brilham? Mais uma vez com o pincel de esfumar, vou misturar aqui estes tons todos. Assim e assim. Vão gostar? Eu estou a adorar esta maquiagem. Vou aplicar o meu primer de pestanas. Este primer é branco e, como o próprio nome indica, prepara as pestanas para receber a máscara, prepara-as protegendo-as, porque tem vitamina E e também vai ajudar a que elas fiquem mais compridas.
Portanto, este primer confere comprimento e densidade às minhas pestanas. Depois, quando aplicar a máscara, vocês vão ver a diferença. Se ele fica assim branco, tá? Estão a ver as minhas pestanas? Claro que não poderia faltar a minha Epic 4D. Esta é uma máscara que também tem vitamina E, tem fibras naturais que, ao serem aplicadas nas pestanas em movimentos em zigue-zague, estas fibras aderem às pestanas e faz com que elas se tornem mais compridas e, mais uma vez, densas também. Conseguem ver as minhas pestanas a crescerem? É fabulosa esta máscara. Embaixo também gosto de colocar. Reparem que só ainda apliquei a primeira camada. Isto quer dizer que quanto mais camadas aplicarem, mais compridas e mais densas elas vão ficar. Movimentos de zigue-zague para cima. Conseguem ver as minhas pestanas? Vou aplicar mais uma camada. Eu gosto de aplicar sempre 2 camadas. Ficam espetaculares. Do outro lado também. E pronto. Conseguem ver as minhas pestanas fabulosas que estão 4D. Não esqueçam este nome. Vou passar ao contorno na cor Sunset e com o meu pincel. Desta vez vou usar este lado aqui para pó. E então coloco aqui nesta zona. Vou subindo aqui pela testa. Aqui deste lado também. E aqui também, porque quero destacar aqui a zona do maxilar. E por isso escureço aqui esta zona. Isto é ótimo para aquelas pessoas que têm esta parte mais destacada. E gosto também de pôr aqui um bocadinho no nariz para me dar assim um ar bronzeadinho. Vou usar o meu blush nesta cor Supple. Usando o meu pincel para pó, aqui com pequenas pancadinhas. Assim. E vou com o meu pincel fluffy e vou esbater. Acho que um bocadinho mais. Posso sempre esbater isto, dá para ver que dá para esbater. E vou usar o meu iluminador na cor Benevolent. Eu adoro iluminador. Vou aplicar aqui com o meu dedo. Reparem neste brilho bonito com que fica. Aqui também. Basicamente é colocar aqui no osso. No nariz também. E aqui. Nos lábios. Para os lábios vou usar o meu lápis delineador na cor Pompous. É assim um berinjela também muito bonito. Vou esbater assim um bocadinho com o dedo. E vou aplicar o meu batom Moonstruck Splash, que é mate, na cor Successful. Uma cor muito bonita. Para terminar esta maquilhagem e fixar tudo isto que eu estive a aplicar, claro que vou aplicar o meu spray fixador de maquilhagem. Bastam umas poucas sprayzadas e ela é muito agradável mesmo. E pronto, a minha maquilhagem está pronta.